Fala galera do Literatura e Algo Mais, Bruno Rebouças hoje para falar de um livro diferente, não é um romance, não é de ficção, mas é sobre um personagem muito importante, um personagem que faz parte da vida de todos nós brasileiros e brasileiras, que é o próprio Brasil. Brasil, uma biografia da Lilian Schwartz e da Heloísa Starling. Esse livro aqui é um patrocínio da minha amiga Fernanda Haddad, e aí um beijo para Fernanda, e que me emprestou a edição dela. É um livro de história, é um livro muito grande, realmente, um livro que tem um detalhamento muito bem definido. É um livro, apesar de ser um livro de história, apesar de ser um livro que tem muitos fatos, que tem muitas datas, é um livro muito didático. E esse é um dos livros de história mais legais que eu já li, porque ele não é um livro de história necessariamente, com aquela pose formal do historiador, as datas e jogando os fatos históricos, não. Ele tem toda uma interpretação, tem toda uma leitura, tem toda uma visão das autoras em relação ao livro e principalmente ao personagem. Eu diria que esse livro, o nome dele já descreve muito bem qual é a grande característica desse livro, que é uma biografia desse personagem que é o Brasil, que é o nosso país, a formação do nosso povo, como nós chegamos até aqui, né? O livro começa no período da colonização, da chegada dos portugueses, de todas as invasões de outros países europeus também, principalmente Holanda e França, no nordeste do Brasil, e vai delineando até a redemocratização em 1985 e aquele período do governo Sarney até chegar da primeira eleição democrática para presidente, depois de 21 anos, que elegeu o Collor, né, em 89. As autoras elas se fundamentam, obviamente, em muitos documentos, em muitos outros livros de histórias, livros fantásticos. Eu acredito que uma dica seria para quem vai ler esse livro já conhecer, já ter lido alguma outra coisa de livros de história ou de livros que tratam do Brasil ou algum documentário, porque esse livro tem realmente um detalhamento muito grande, né? E muitas vezes chega até a ser muito descritivo. Mas, obviamente, você está falando de um personagem marcante como o nosso país, como o Brasil, e todas as suas contradições, e todo o que envolve a nossa história, né? Uma história que começa com uma invasão, colonização de índios, e esse é um ponto muito fantástico e um dos pontos principais do livro, essa desmistificação de que o índio era um bom selvagem, que recebeu super bem os portugueses, e que, por não gostar de trabalho, os portugueses foram à África colonizar negros. Na verdade, não aconteceu assim. Os portugueses também colonizaram os índios, também assassinaram os índios. Os índios não receberam os portugueses de braços abertos como um bom selvagem. Houve muitas batalhas, logo muitos massacres também, né, por parte dos europeus contra os nativos, os primeiros povos, né, que são os índios. E não houve uma não tentativa dos portugueses em escravizar os índios. Houve, sim, em muitas partes do Brasil, naquele momento, ainda que não era um Brasil, era essa terra nova, Veracruz, depois Santa Cruz, e finalmente o Brasil, por causa desse grande material que nós tínhamos e que foi usurpado da gente, que era essa madeira belíssima, madeira avermelhada, que fazia móveis e vendiam-se como uma especiaria na Europa, que era o pau-brasil, e o nome da gente do Brasil vem aí. E o pessoal que diz que o Brasil nunca será vermelho, se engana e não conhece a nossa história, porque o pau-brasil é vermelho. Então, é um livro que parte desse princípio também de dizer, houve escravização de índios, sim, só que Portugal já havia colonizado ilhas na África, e já usava da mão de obra local escrava, um negro africano escravizado. E a partir de 1500, já com o avanço da 1530, quando se começam a vir expedições mais graúdas para o Brasil, é que a necessidade da plantação, a necessidade da lavoura, principalmente da agricultura relacionada à cana-de-açúcar, aqui eu estou em Santos, não sei se vocês sabem, mas aqui vizinho São Vicente, a primeira vila do Brasil, existia uma grande produção de açúcar, né, de cana, para transformar em açúcar e levar para a Europa como um produto que se vendia muito, né? E depois, com a invasão holandesa aqui da região, esses canaviais foram completamente destruídos enfim, e isso se transportou para a grande força do Brasil no Nordeste, cana de açúcar e tudo mais.
Então, a necessidade da agricultura fez os portugueses, que já haviam começado a escravizar negros africanos em 1494, ou seja, 6 anos antes da chegada de Cabral ao Brasil, eles já escravizavam negros. Então, eu acho que é um dos pontos mais altos do livro da Lilian e da Heloísa é justamente deixar isso bem claro, diferentemente do que muita gente no poder executivo atual brasileiro desde 2019 fala, que a escravização foi um movimento que um negro se propôs a fazer, ou que o índio, por não gostar de trabalho, obrigou os portugueses a buscar outro tipo de mão de obra. Não foi isso não, eles escravizaram os dois. Então esse para mim é um ponto que aí, trazendo para o presente, são 2 pontos que eu quero tratar no vídeo de hoje. O primeiro é o trabalho, a formação do trabalho no Brasil. E a formação do trabalho do Brasil, ela passa primeiro por uma mão de obra escrava por 300 anos, e depois desses 300 anos, a importação de uma mão de obra europeia, principalmente já no período da República, italianos, japoneses, e depois as imigrações por causa das duas grandes guerras. Só que sempre houve no Brasil uma precarização do trabalho. O trabalho ser visto, na verdade não somente no Brasil, mas em muitos outros países, o trabalho ser visto como algo ruim, algo subalterno, e que não existia necessidade alguma de preservar a mão de obra, né? Isso, na verdade, é uma escalada que começa com a Revolução Industrial, e muitos anos depois se vai ver a necessidade real de diminuir a hora de trabalho e todos esses direitos trabalhistas que foram conquistados nas fábricas, né? E que hoje em dia no Brasil a gente rasgou completamente, primeiro o Ministério do Trabalho, segundo todas as leis trabalhistas para tentar gerar mais emprego. E essa reforma não gerou mais emprego, gerou mais desemprego e mais precariedades, ou seja, a uberização do trabalho, né? São milhões de pessoas desempregadas, inclusive esse que vos fala, e são mais milhões ainda de pessoas com uma profissão trabalhando em alguma outra função, porque a sobrevivência, a necessidade, ela está aí, e isso é um julgamento ao sistema, não é um julgamento às pessoas que ganham sua vida dignamente fazendo aquilo que tem ali as suas mãos. O segundo ponto que eu queria tratar é a questão de um DNA nacional muito formado pelos invasores, pelos aqueles que colonizaram o país, os europeus, de uma maneira geral, que colonizaram todo esse continente, que é a questão do autoritarismo. O Brasil é um país altamente autoritário. Eu estava fazendo uma conta, não em relação somente aos fatos que eu li no livro, essa conta, na verdade, eu já tinha feito na minha tese de doutorado, quando eu falo um pouco do histórico autoritário do Brasil, da formação dos meios de comunicação a partir dos anos 30, quando a rádio surge de uma maneira mais comercial e de uma maneira mais voltada às massas, né? Que o Brasil, dos seus 100 anos de república, 45 foram sobre governos autoritários ou ditatoriais. A gente tem que lembrar que, primeiro, 1889 é um golpe de Estado que derruba a monarquia, é proclamada a República. De 1889 a 1894, a gente vive o que é conhecido como a República da Espada, que é o governo de Deodoro da Fonseca e do Marechal Deodoro e do Marechal Floriano Peixoto. Então, esses anos de autoritarismo, né? Até a eleição de Prudente de Moraes, e a partir daí eleições que vão também num sistema super fechado, que negros não podiam votar, mulheres não podiam votar, analfabetos não podiam votar, e aí uma divisão da política do café com leite, a política dos governadores também, que é passar o poder dos estados aos governadores e o presidente somente controlar essa situação um pouco mais macro, né? E aí isso vai cair em 1930 com outro golpe, a Revolução de 30, comandada depois da derrota de Getúlio Vargas nas urnas para Júlio Prestes, que era um candidato do Partido Republicano de São Paulo, e esse golpe de Estado gera mais 15 anos de governo autoritário e ditatorial a partir de 37 com o Estado Novo. Redemocratização em 1946, vitória do presidente Dutra. Nós vamos até 64, quando os militares, mais uma vez, derrubam um presidente eleito, derrubam Jango. E aí mais 21 anos de ditadura militar. Aí já a gente não está mais no conceito de autoritarismo, a gente está no conceito de ditadura, que o presidente da República é muito fã, né, que homenageia todos eles, e conseguiu na justiça recentemente o direito de comemorar
31 de março, sendo que o golpe de Estado de 64 não é em 31 de março, ele se inicia em 31 de março. O golpe de Estado é no dia 1º de abril, ou seja, o dia da mentira. Só que os militares, envergonhados com a data simbólica do dia da mentira, retrocederam e recontaram a história para o dia 31 de março. Então o Brasil tem esse DNA no seu sangue, esse DNA autoritário, completamente de um país que foi colonizado, onde as Forças Armadas têm na sua formação o golpe de Estado, esse poder moderador, entre aspas, que querem ressuscitar a Lei de Segurança Nacional, que estão usando aí para prender youtubers e políticos que criticam o governo. E então eu acho que o livro da Lilian, nesse momento, ele é essencial, não somente o livro da Lilian, também História do Brasil do Boris Fausto, História do Brasil da Ieda, eu esqueci o sobrenome dela, que é um livro muito bom também, que se encontra muito fácil em PDF no Google, na internet. E eu acho que conhecer a história é necessário mais do que nunca nesse país, mais do que nunca, não somente aqui, mas no mundo inteiro, principalmente com essa questão fortíssima, esse relacionamento com o fascismo que já passou de um flerte faz muito tempo e que as nossas autoridades judiciais e legislativas parecem não enxergar, né? Os militares estão no poder mais uma vez, só que dessa vez eles entraram através do voto, né? E ano que vem tem eleição. Será que derrotados, demonstrando sempre que não vai deixar o poder porque diz que se perder a eleição vai ser fraudada, será que de novo a gente vai entrar em um momento autoritário, se é que a gente já não está vivendo esse momento autoritário em muitas áreas, principalmente quando a crítica é relacionada ao governo, e principalmente lembrar que também o presidente da República atual quer rememorar um estado de sítio. E o Brasil já foi governado por um estado de sítio, que eu esqueci de mencionar na cronologia do autoritarismo, voltando agora, que foi entre 1922 e 1926, o governo do presidente Arthur Bernardes foi quase totalmente feito dentro de um estado de sítio, dentro de um estado autoritário, para reprimir as revoltas contra o governo e reprimir os opositores que o criticavam. Isso em 1922 e 1926, 4 anos de mandato. E 100 anos depois, tecnicamente, ano que vem fará 100 anos, o presidente da República volta a cogitar numa live um estado de sítio. Então a gente vive a repetição da história todos os instantes no Brasil, né? E aí tem uma frase de Marx para finalizar, que citando Hegel, ao falar de um golpe de Estado na França em 1848 pelo sobrinho de Napoleão Bonaparte, Luiz Bonaparte, Marx fala que a história acontece como tragédia e se repete como farsa. Então a nossa história se caracteriza muito dentro dessa frase, dita pelo maior filósofo de todos os tempos, Karl Marx, e o mais odiado também, o que faz dele maior ainda. E principalmente Marx usava o método da história. A história sendo contada e a luta de classes sendo o que define a história. E nós vivemos isso no Brasil desde sempre. Tá bom? Então, bom final de semana para vocês. Hoje é meu aniversário, se vocês não sabem, 35 anos, então 35 anos de história, um livro de história, para a gente fazer esse paralelo simples, tá bom? Um abraço.